Agora que nós já abordamos os sensores, vamos continuar para a próxima parte do nosso sistema de medição. Esta nova etapa inclui a conectividade, condicionamento de sinal e aquisição de dados. Para realizar medições com encoder, você precisa de um componente eletrônico chamado de contador. Contadores são registradores que são projetados especificamente para incrementar e decrementar a cada pulso de contagem. Esse registrador pode ser lido, assim também como pode ser carregado com um valor específico, conhecido como operação de load. As condições às quais um contador incrementa e decrementa são dependentes da entrada. Contadores também podem ser usados para gerar um trem de pulsos. Antes de nós aprendermos como adquirir ou gerar um sinal com contador, nós precisamos entender as diferentes partes do mesmo. Um contador possui 4 componentes principais: o gate, source, count register e out. Vamos examinar cada componente em detalhes. O gate pode ser ativo alto ou ativo baixo. Mas o que quer dizer esse ativo? Quando o gate está ativo, o contador conta as bordas provenientes do sinal recebido no source. Quando o gate está inativo, o contador ignora as bordas do sinal recebido no source. E já caso o gate não seja configurado, ele será ativado internamente para que possa efetuar a contagem de alguma tarefa. O source é um sinal de entrada que pode alterar a atual contagem armazenada, no count register. O source ele pode ser configurado em software para contar bordas de subidas ou bordas de descida. Já o count register ele armazena o atual valor da contagem, podendo contar de 0 até 2 elevado ao número de bits menos 1. E não é lido com out, mas sim através da leitura da alocação de memória. O out, que é o último componente principal, que falta dizer, é um sinal de saída usado para gerar pulsos ou uma série de pulsos frequentemente conhecidos como trem de pulso. O sinal de saída ele é compatível com TTL. Nessa figura, vocês têm o sinal do gate, quando ele está ativo ou inativo, o sinal do source e a contagem sendo efetuada. Com isso, vocês conseguem ter uma melhor ideia de como esses componentes se interrelacionam. Vamos agora ver os tipos de sinais a qual o contador pode adquirir ou gerar. Contadores operam com sinais compatíveis com TTL. A definição de TTL é a seguinte: de 0 até 0,8 volts, ele é considerado um nível lógico baixo. De 2 volts até 5 volts, ele é considerado um nível lógico alto. Qualquer sinal entre essa faixa é um sinal flutuante. Também existe o LVTTL, também conhecido como Low Voltage TTL. Esse tipo de sinal ele tem a mesma lógica do TTL para nível baixo, ou seja, de 0 até 0,8 volts é considerado um nível lógico baixo. Porém, o nível lógico alto ele é considerado em uma faixa de tensão diferente, um pouco mais baixa do TTL. Nesse tipo de padrão, de 2,4 volts até 3,3 volts, o meu sinal é considerado nível alto. Além do estado do sinal, contadores também podem detectar borda de subida ou borda de descida. Como isso é um parâmetro importante para contadores, o tempo de transição de um nível para o outro é muito importante. Contadores são sensitivos à borda, e essa transição não deve ser maior que 50 nanosegundos, conforme definido pela especificação do padrão TTL. Além das restrições de tempo, de quão rápido tem que ser feita essa transição de um nível lógico para o outro, também é necessário um delay entre essas bordas de subida e descida, entre uma e outra. Esse delay é conhecido como largura de pulso mínima. As especificações
para a largura de pulso mínima do seu contador pode ser encontrada no manual do hardware do próprio dispositivo. Um encoder de quadratura, ele geralmente possui 5 fios, que você precisa conectar ao instrumento. E dependendo do encoder, esses fios variam de cor. O ideal é que você veja no datasheet para ter certeza do que significa cada fio, cada cor, qual é o pino que ele representa. Você pode usar esses fios para fornecer, por exemplo, energia para o encoder e ler os sinais A, B e Z. O canal Z ele é o terceiro canal em alguns encoders de quadratura e fornece um único pulso por revolução. Você pode usar esse único pulso para determinar precisamente a posição de referência. Um valor elevado faz com que o contador seja recarregado para um valor específico. O diagrama da direita mostra um exemplo de contador. A, B e Z são entradas para encoders e compartilham pinos padrão com outros sinais, como gate, up-down e aux. Uma vez que o encoder está conectado e as bordas são contadas, o próximo conceito que você precisa considerar é o modo como esses valores são convertidos em posição. O processo pelo qual as contagens de borda são convertidos em posição depende do tipo de codificação utilizado. Existem 3 tipos básicos de codificação: X1, X2, X4. Vamos ver eles. A codificação ela define como a alteração no contador ocorrerá, baseado nas posições dos canais A e B. A codificação X1, como ela funciona? Se A estiver à frente, o contador incrementará na borda de subida do canal A. Se B estiver à frente, o contador decrementará na borda de descida também do canal A. A codificação X2 ela tem o mesmo fundamento da codificação X1, ou seja, se A estiver à frente, o contador incrementará. Se B estiver à frente, o contador decrementará. Então, qual que é a diferença entre esses dois tipos de codificação? Na codificação X2, o contador ele incrementará ou decrementará tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Ou seja, ele haverá o incremento ou decremento e ambas bordas do meu canal A. Essa é a diferença entre a codificação X1 e a codificação X2, como vocês conseguem ver até na própria figura, que exemplifica esse incremento do canal A no primeiro passo do valor da contagem, tanto na borda de subida quanto na borda de descida. E na figura seguinte, como o B está à frente do canal A, você vê o decremento tanto na borda de subida quanto na borda de descida do meu canal A. A codificação X4 ela possui também os mesmos conceitos das codificações anteriores, com a diferença que ela vai incrementar ou decrementar tanto na borda de subida e descida do canal A e B, como vocês podem ver na figura. Agora você tem um número maior de incrementos e decrementos. Essa é a maior diferença e é a diferença da codificação X4 em relação às anteriores. A X2 e a X4 elas são mais sensitivas a pequenas variações na posição do que a codificação X1, sendo a X4 a que possui maior sensibilidade. Entretanto, é importante lembrar que quanto maior essa sensibilidade, também é maior a chance de ocorrer erro na medição devido a ruídos. Por exemplo, se houver vibração no seu encoder ou qualquer outro tipo de ruído no sinal, a chance e a probabilidade de ocorrer erro de medição é maior. Uma vez que você configurou o tipo de codificação e já possui os pulsos contados, converter para a posição é apenas necessário utilizar a fórmula presente nesse slide. Um exemplo